Lucas capítulo 24, não vamos ler o texto todo, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 13, e nós vamos ler do 13 até o 16, e aí depois a gente vai dar um salto, para lá para o final do texto, tá bom? Quantos se encontraram aí? Fala achei. Quem não encontrou, vai... Então corre, filho, corre. Lucas 24, a partir do 13 até o 16, a Bíblia diz o seguinte. Presta atenção, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Agora, vai comigo lá para o versículo 28, no finalzinho do texto, que é o desfecho dessa história. A Bíblia diz: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. Vamos parar por aqui. Fecha o olho, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que nós temos aqui hoje de nos reunir, Senhor, como Nazatim, nos reunimos, Senhor, para adorar a Ti, Senhor. Obrigado por esse espaço. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado condições de estarmos aqui reunidos para Te adorar. E, Senhor, diante agora do momento mais importante deste culto, que é o momento onde nós paramos para ouvir a Tua voz, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor fale de uma maneira específica e individual com cada um de nós aqui nessa noite. Que a Tua palavra penetre aos nossos corações, Pai, e que nós sejamos transformados, Senhor, à luz daquilo que o Senhor quer falar. Que a minha voz, Pai, se cale aqui, para que somente a voz do Senhor se manifeste nessa noite. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar aí, gente, pode se assentar. Olha só, fica com esse texto aí aberto, não fecha não, fica com ele aí na sua cabeça, tá? Olha só, eu não sei quantos sabem, né, mas nessas últimas semanas, como eu disse aqui, a gente estava com algumas outras atividades. Semana passada tivemos o nosso culto de batismo, e enfim, outras atividades, como a festa caipira, que teve há 2 semanas atrás. E eu, nesse período, eu aproveitei para tirar as minhas férias. Posso ouvir um glória a Deus? Ufa, graças a Deus. E então eu e Marininha, a gente saiu de férias, eu voltei de férias essa semana. E foi um tempo muito especial, foi um tempo muito bom, um tempo de descanso. Foi um tempo muito importante para eu renovar o gás para poder continuar, e esse segundo semestre ser um semestre muito diferente para nós, eu creio nisso. E nessas férias eu tive a oportunidade de ir para um lugar muito chique, gente, de ir para um lugar que eu não conhecia, e foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 7 dias no Chile. Uau! Quem passou frio aqui em Campinas, você imagina lá no Chile, que está cheio de neve. Então, cara, foi maravilhosa a experiência, e eu quero até mostrar umas fotos para vocês aí. Põe aí, olha lá, gente, ó, que isso, ó, a cidade é assim, ó, calma aí, filho, vai com calma. Aí, a cidade é assim, ela é meio uma Europa na América do Sul. Quem aí já foi para o Chile aí, levanta a mão. Alguém? Ah, uma pessoa ali, outra aqui, ah, legal, vocês sabem do que eu estou falando, pode passar aí. Olha lá, tá vendo? Um negócio meio chique, meio bonito assim. Olha que casal, gente. Eu tava todo fino, fala sério, assim ó, com esse casaco que eu só posso usar em viagem, porque eu não posso usar aqui no Brasil, que é muito quente.
Mas enfim, eu fui então para o Chile, e eu gostei muito, cara. Eu gostei muito de estar lá, de conhecer o lugar. Eu gosto muito, olha lá, esse é o maior prédio da América do Sul, gente. Olha lá. Enfim, eu gostei muito, eu achei o povo receptivo, eu achei a cidade bonita, tem muitos lugares históricos, tem aquele prédio que é o maior prédio da América do Sul, ele é conhecido como Costaneira, enfim, e foi muito legal. Nós fomos num safari também, não sei quantos me acompanharam lá no Instagram, eu não postei muito, mas teve um dia que eu postei um leão subindo no nosso carro, foi um negócio muito legal. E enfim, o mais incrível do que eu vi lá nessa viagem, do que eu vi em todas as coisas, foram as paisagens. As paisagens, elas eram muito incríveis, principalmente num dos lugares mais incríveis que eu já conheci, não só nessa viagem, mas na minha vida. Eu sou um apreciador de coisas, de belezas naturais, e eu fui, nós fomos há 2 dias mais ou menos, nós fomos para o meio das montanhas, que é conhecida como a Cordilheira dos Andes, e foi muito lindo. Põe as fotos aí para mim, tem as fotos que eu tirei lá na neve, olha lá, gente. E eu esquiei também, gente, eu, Marininha, o Eliabe e a Stephanie que estavam conosco, olha aí, tem uma foto aí, Marininha, super atleta, esportista, esquiadora, olha isso, gente, pastor cabeludo e a esposa maravilhosa, olha lá. Aí o Eliabe e a Stephanie que estava aqui, o Arthur viajou com a gente também, nosso mascotinho aqui do Nazatim, pode passar. Gente, olha isso, que coisa linda, pode ir passando. Quando chegar na última imagem, vocês me falam. Olha, gente, é o pôr do sol lá do meio das montanhas. Aí é um lugar que chama, calma, filho. Ali é um lugar que, volta lá é um lugar que chama Laguna del Inca. Eu tô quase um guia turístico, vocês perceberam? Fala sério. Vai, pode passar. Aí, que? Fala sério. O cara é bonito demais. Olha lá, pode passar. Ou acabou? Acabou? Então, gente, de verdade, eu estou mostrando várias coisas aqui para vocês. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas enfim, é um lugar muito bonito, assim, são muitas montanhas cobertas de neve, um negócio maravilhoso. Eu esquiei, vivi aventuras. O Eliabe e a Stephanie, de uma maneira não proposital, deram um mergulho na neve, assim, com seu esqui. Não foi um tombo, né? Foi um mergulho. Foi um negócio muito legal. E a cada dia de viagem era um passeio diferente, um lugar novo que nós íamos conhecendo, era tudo muito lindo. E em alguns pontos, principalmente nesses pontos da montanha, a gente às vezes parava em algum lugar para tirar uma foto, para fazer alguma coisa. Parava no meio da estrada, gente, um negócio louco. Enfim, mas de verdade, a cada ponto que a gente ia, a gente parou no meio da estrada para tirar foto. Ficou um negócio assim. E foi muito legal. E todos esses passeios que a gente fez, tinha um guia turístico que nos levou nesse lugar, conhecido como Mitchell, era o nome dele. Mitchell. Eu e o Eliabe, a gente ficou bem próximo do Mitchell, porque a gente conversava de todos os assuntos possíveis com ele. E, enfim, onde que eu quero chegar? Um dia, indo embora, ele ia me deixar no hotel, nós estávamos conversando, eu e ele. E aí, foi acho que no último dia que ele me deixou no hotel, eu peguei as fotos que eu tinha tirado na neve e eu comecei a mostrar para ele. E aí, foi muito interessante porque quando ele viu as fotos, eu tenho muito mais fotos do que essas aqui. Quando ele viu as fotos, ele olhou para mim e falou: caramba, que foto bonita! Aonde você tirou essa foto? Aí eu falei para ele: Mitchell, foi na curva, foi bem caipira com a curva, né? Foi na curva tal lá que a gente parou para tirar uma foto. Você estava lá comigo? Aí ele falou: mentira. Não, foi naquele lugar. Eu tirei essa foto ali. Ali, ó, a pista aqui tal. Ele falou: verdade. Realmente eu não reparei que era bonito assim. Ele falou para mim. Eu falei: Mitchell, olha para frente. Nós estávamos na rua assim, as cordilheiras lá no fundo. Mitchell, olha para frente. Você não está vendo? Olha que negócio lindo, está aqui. Aí ele falou assim:
cara, eu sou que nem alguém que mora na praia e nunca vai para a praia. Ele falou isso para mim. O que eu quero dizer, e aonde que eu quero chegar aqui, é porque aí ele falou assim para mim: eu sou alguém que eu vou sempre nesses lugares, mas faz tempo que eu não reparo na beleza do lugar. Ele falou: você acredita que eu nunca esquiei? Ele falou: você acredita que eu nunca entrei no safari? Agora meu filho já é velho, tenho certeza que ele nem vai querer entrar mais comigo. Mas ele nunca entrou no safari, ele nunca esquiou. Ele falou para mim que tem pouquíssimas fotos das paisagens e das coisas todas. E aí eu perguntei para ele, falei: cara, como assim e tal? Ele falou: é a vida, né? Estou tão acostumado aqui que eu nem percebo isso mais. Na hora que ele falou isso para mim, eu fiquei quieto. E aí nós chegamos no hotel, e aí nós estávamos indo para o quarto, eu e Marina, e na hora o Espírito Santo começou a falar comigo, porque Deus faz dessas coisas. Na hora eu fiquei pensando, porque eu estava completamente encantado com a paisagem das montanhas, eu estava muito feliz com a paisagem, eu estava vivendo isso, mas ao mesmo tempo ele que vive no meio dessa beleza toda, ele que vive no meio dessa paisagem maravilhosa que eu estava apreciando, ele é totalmente indiferente a ela. Vocês estão entendendo isso? E aí o que o Espírito Santo então falou comigo naquele momento é assim que muita gente vive comigo. Da mesma maneira como o Mitchell, ele está cercado de uma bela paisagem, mas ele não consegue mais perceber que ela está ali. Assim muitas vezes, Deus falou para mim, assim muitas vezes nós vivemos com Ele. Quantas vezes eu e você, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que o Mitchell, e não de uma maneira proposital, não porque nós somos maus, ou porque nós somos ruins, ou porque nós somos menos cristãos, ou alguma coisa do tipo, mas simplesmente por ter deixado passar quem é Deus, e aonde Ele está na nossa vida. Tem muita gente aqui, e eu me incluo nisso, que está cercado de um ambiente onde a presença de Deus está. Tem muita gente que está acostumado demais a ouvir louvores que são incríveis, louvores que até um dia tiveram um papel de importância na sua vida. Muitos de nós aqui participamos de cultos aqui em outros lugares poderosos, cultos com pregadores que nos inspiram. Muitos de nós crescemos ouvindo histórias bíblicas, sabemos versículos de cor e salteado, sabemos a Bíblia toda, mas por estarmos tão acostumados com isso, por estarmos tão acostumados em viver essa vida cristã, por estarmos acostumados por saber como é as coisas, como é Deus, como Ele trabalha, como Ele funciona, parece que a gente já não se encanta mais com as coisas que Ele faz. Parece que a gente já não sente mais. Parece que a gente já não tem mais motivos para agradecer. A gente só começa a ter motivo para agradecer se Deus fizer algo extraordinariamente extraordinário. E aí no final das contas, a gente começa a viver uma vida como o Mitchell, no meio da paisagem. A igreja, ela se torna um lugar tão comum para nós, que a gente já não pensa mais que aqui é um lugar de culto. A gente fala de qualquer coisa, mas se esquece de que aqui é um ambiente onde deve haver uma reverência ao Senhor. A gente se torna tão habituado com as coisas, com os louvores que tocam na igreja, que a gente já nem canta mais. A gente se importa com quem está cantando, a gente se importa com quem está tocando, a gente se importa se a gente gosta da música ou não, e se esquece de que as músicas que aqui tocam não tem nada a ver com quem está cantando ou com que música é, tem sim a ver com o louvor que eu tenho que dar a Deus, independente de quem canta, de quem toca, independente da música que é. A questão, gente, é que nós estamos tão acostumados a ouvir e falar das coisas de Deus, que a gente começa a fazer as coisas automáticas a ponto de não perceber mais quem Ele é, a ponto de não perceber mais o que Ele está fazendo na nossa vida, de não perceber mais dos cuidados que Deus
faz por nós todos os dias. E aí a gente não consegue mais desfrutar de uma vida com Deus. É como aquele guia que sabe tudo sobre o lugar, mas não desfruta mais dele. É como se a gente estivesse vivendo no meio de uma cordilheira espiritual, diante de um Deus todo-poderoso, mas com os olhos fechados, sem ver. Então, quando a gente olha para esse texto que a gente leu, que é o texto de Emaús, desse caminho de Emaús, a gente vê exatamente isso que eu estou dizendo. Eram 2 discípulos de Jesus, e olha só, preciso que você entenda, que a Bíblia, ela descreve esses 2 homens, pode ser um homem e uma mulher, enfim, um era Cleopas, o outro não diz o nome, mas o ponto aqui é que a Bíblia os descreve como discípulos, porque eram homens que caminharam de verdade com Jesus, eram homens que experimentaram de uma vida próxima de Jesus, não era um dos 12, mas estavam ali no grupo. Se você vê, a própria palavra nos apresenta momentos onde muitos outros discípulos caminhavam com Jesus, e esses 2 estavam nesse grupo. Então, eles não eram fariseus, incrédulos, não, eles eram discípulos. Eles conheciam Jesus, tinham seguido, tinham crido, conheciam o tom de voz, conheciam o jeito que ele falava, o jeito que ele ensinava, tinham tido experiências com ele, tinham pregado em nome dele, tinham feito coisas em nome dele. De repente, depois da ressurreição, diante daquilo que Jesus disse que iria acontecer, Jesus se aproxima com eles, começa a conversar com eles, com a mesma forma de fala, com o mesmo tom de voz, falando as mesmas coisas, e a Bíblia diz que eles não reconheceram quem ele era. Percebe isso? A Bíblia não fala que eles não conheceram Jesus. Pior, eles não reconheceram que quem estava ali era o mesmo que tinha estado antes. Quem está comigo aqui? Por isso que o versículo 16, ele faz questão de dizer, os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam com Jesus, mas não o viam como Jesus. Eles estavam ouvindo Jesus, mas não estavam percebendo que quem estava falando era Jesus. Há uma outra história também que nos mostra algo parecido, como a de Lucas no capítulo 10, você não precisa abrir. É uma história muito famosa, que mostra 2 irmãs que eram irmãs de um outro cara, que era Marta e Maria, as 2 irmãs de Lázaro. A Bíblia nos descreve de diversas maneiras, de que Jesus era próximo deles. Jesus era alguém que tinha intimidade com eles. É por isso que quando você vê Lázaro morrendo, as pessoas vão atrás de Jesus e dizem o que para ele? Dizem para Jesus, Lázaro, teu amigo morreu. Quantos se lembram aqui dessa história? Ou seja, não era novidade para Marta e Maria quem Jesus era. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Não era novidade. Elas sabiam quem era Jesus, elas já tinham ouvido a sua palavra, elas já sabiam de tudo que Jesus fazia. E aí então Jesus, ele vai até a casa das 2, e aí as 2 fazem escolhas diferentes. Uma escolhe fazer 1000 coisas, cozinhar, arrumar, servir, preparar as coisas e tal, porque afinal de contas quem estava ali era quem? Quem estava ali? Quem estava ali? Fala mais forte. Então Marta se preparou para servir Jesus, e Maria fez uma outra escolha. Maria escolheu sentar aos pés de Jesus. Maria escolheu estar num lugar, numa posição que nos mostra uma posição de adoração. Você está entendendo isso? E aí então Marta começa até ficar incomodada com Maria, e aí ela chega até a dizer para Jesus, ela fala assim, Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho, diga a ela que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela.
olha só, Marta estava na casa dela e Jesus estava lá. Marta estava com a pessoa certa, mas com as prioridades erradas. Enquanto Maria se derramava aos pés de Jesus, Marta se distraía com as atividades que ela tinha. O que eu quero que você entenda é que enquanto uma estava parando para contemplar Jesus ali, a outra estava tentando correr para impressionar Jesus ali. Mas aí então, o que eu quero que você entenda é que Marta, ela se ocupa tanto porque com certeza ela já conhecia Jesus o suficiente a ponto de não perceber a oportunidade que ela tinha de estar aos pés dele, porque ela já estava acostumada com Jesus, ela já o conhecia. Então olha só, não estou dizendo que Marta estava fazendo algo errado, mas ela estava distraída com o que era bom, mas perdeu o essencial. Servir a Jesus é muito bom, mas é menos importante do que estar aos pés dele. É por isso que eu fiz questão de chamar o pessoal que está servindo para ficar aqui, porque é maravilhoso todo mundo servindo, isso é muito importante, mas isso é infinitamente menos importante do que estar aos pés do Senhor. Até porque nada do que a gente faz pode impressionar ao Senhor. Por isso que nós precisamos contemplar quem Ele é. Então, a pergunta que eu faço aqui, pegando a história que eu contei do Mitchell, o guia lá do Chile, pegando a história dos 2 discípulos de Emaús, pegando a história de Marta e Maria, quantas vezes a gente vive dessa maneira, envolvido, acostumado com as coisas de Deus, mas vivendo de maneira insensível à sua presença. Estamos tão perto das coisas dele, mas ao mesmo tempo longe dele. Aí com isso nós vamos sendo encantados e seduzidos com outros amores, vamos sendo encantados com coisas que nos são oferecidas, que aparentemente nos trazem satisfação e prazer, e aí quando a gente vai ver, nós estamos totalmente de costas para a beleza que é a vida com Jesus, e estamos olhando apenas para uma vida que não nos leva a lugar algum. A gente vira de costa para a beleza da vida com Ele, do que Ele fez por nós, de como Ele trabalha em nós. E aí chega um dia que acontece exatamente como aconteceu com os discípulos de Emaús. Quando Jesus parte o pão e vai embora, a gente olha e fala: não nos ardia o coração enquanto Ele falava? Então, olha só, Jesus estava lá, mas eles não perceberam. Então a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, eu quero que você faça para você mesmo é: será que eu e você estamos vivendo assim? Será que eu e você estamos tão acostumados com Deus que estamos começando a não perceber mais a sua presença? Eu mesmo esses dias, eu confesso algo para vocês. Eu fui confrontado por Deus ali naquele cantinho onde o Rafa está. Obrigado. Eu estava ali e começou a tocar uma música aqui no culto que eu particularmente não gosto. E eu, como um cristão maduro, conhecedor das músicas e conhecedor da teologia, estudioso da Bíblia e etc., fiquei com as minhas mãos no bolso falando: essa música não me serve. De repente, ali do canto, Deus me fez enxergar um rapaz no meio da galera, um cara de social, todo, parecia um meio fechadão. Como aquele cara chorava. O cara, ele estava sendo impactado de uma maneira impressionante por aquilo que Deus estava falando com ele através de uma música que eu não gosto. Era impressionante como ele estava sensível ao que estava acontecendo no ambiente de culto, e eu não. Na hora, o que Deus me confrontou foi exatamente isso. Ele falou assim: para de ser chato,
Você está tão preocupado com a tua teologia, você está tão preocupado com a tua maturidade, você está tão acostumado com o culto, com as coisas que acontecem, que você não está conseguindo perceber a presença que está tocando na vida do cara. Não tem nada a ver com a música, não tem nada a ver com quem ministra, tem a ver com quem está fazendo, tem a ver com quem está falando, tem a ver com quem é o dono do culto, tem a ver com quem é o dono da igreja. Você não consegue perceber, porque você está tão acostumado a esse ambiente, que você está insensível à presença. Confesso que na hora eu fechei meu olho, eu comecei a orar e pedir perdão para Deus. Comecei a falar: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Então, assim como o guia, o Mitchell, cercado de beleza, mas indiferente a ela, como os discípulos de Emaús caminhando com Jesus, mas sem reconhecê-lo, como Marta, que dentro da mesma casa ela estava lá, mas não estava aos pés de Jesus. Talvez eu e você estejamos acostumados demais. Talvez você serve no ministério e na igreja. Talvez você canta os louvores de coro e salteado. Talvez você prega até. Talvez você participa de tudo, mas você já não se encanta mais com a vida com Deus. Já não se derrama mais na vida com Deus. Já não se derrama mais diante da presença dEle. Parece que o coração não arde mais. Mas a boa notícia, sabe qual é? Só para você aliviar um pouquinho agora, fala para quem está do seu lado, fala: tem uma boa notícia. Fala firme agora, porque é uma boa notícia. Pessoal aí do fundo, fala: tem uma boa notícia. Fala um para o outro. Isso. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia, sabe qual é? É que independente, presta atenção aqui, independente se o Mitchell está percebendo ou não a beleza da montanha, ela permanece lá. A boa notícia é que Jesus está dizendo para mim e para você: independente se você chegou aqui sensível ou não, independente se você está acostumado ou não, independente de quão distante você pode estar, independente se você já está tão cercado de pecados e cheio com o teu coração todo machucado de pecados e falhas que você tem vivido, independente de tudo isso, Jesus está dizendo para mim e para você: eu continuo no mesmo lugar. Você só precisa voltar a olhar para mim. Você só precisa se encantar de novo comigo. Você só precisa voltar os seus olhos e decidir nessa noite se derramar e adorar. A mensagem de Jesus para mim e para você nessa noite é: você pode não estar percebendo o meu cuidado, mas eu continuo cuidando de você. Você pode não estar percebendo a beleza da vida que eu te dei e que existe comigo, mas ela ainda existe, ela ainda está aqui para você. É só você olhar para Ele, é só perceber Ele de volta. É por isso que tem muita gente que às vezes cai no pecado, fica com o coração todo machucado e vai embora, porque se esqueceu de que o mesmo que continua lá é o mesmo que morreu na cruz para perdoar exatamente esse pecado que você acha que está te levando para longe dele. E na verdade ele está, mas presta atenção, Jesus continua aqui decidindo te perdoar e te amar para que você comece de novo. É por isso que em Apocalipse, no capítulo 2, existe um versículo maravilhoso que diz exatamente isso. Ele fala: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja onde você caiu. Olha a receita. Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Nós já estamos caminhando para o fim, mas eu quero, só para que você não saia daqui hoje sem saber o que você precisa fazer depois daqui, eu quero só te dar alguns conselhos de coisas que eu vivi lá nessa viagem, e que Deus foi falando comigo em cima disso tudo. A primeira coisa que você precisa começar a fazer hoje é parar um pouco
e voltar a contemplar e agradecer. Da mesma maneira como nós na viagem, a gente estava no meio da estrada, num lugar cheio de carros, com a pista cheia de gelo, perigoso. A gente não estava nem aí, a gente quis parar a van, descer dela, tirar as fotos, observar, gravar um vídeo com a música Eu Te Vejo em Tudo. Marininha quis atravessar a estrada com medo de ser atropelada no carro para pular na neve. A gente precisa na nossa vida, em alguns momentos, simplesmente parar no meio da estrada, olhar para Ele, admirar e agradecer. A gente precisa dar pausas na nossa vida e voltar a contemplar quem é Jesus. Em Salmo, no capítulo 46, versículo 10, Deus mesmo diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus está falando para você o seguinte: para um pouco, para um pouquinho, meu filho, tira um tempo só para olhar para Ele e para adorar, tira um tempo só para contemplar, para um pouquinho de pedir as coisas, para um pouquinho de simplesmente perguntar as coisas, para contemplar Jesus, para olhar para a beleza de quem Ele é. Há um tempo atrás eu peguei um texto e eu estava lendo a Bíblia de uma maneira despretensiosa, um texto de Isaías que fala exatamente sobre quem Ele é, dizendo que Ele foi transpassado, sofreu em dores, e naquele momento eu comecei a contemplar quem Ele é, de uma tal maneira que eu comecei a chorar, de uma maneira que há muito tempo eu não chorava. Eu comecei a falar: caramba, Jesus, eu me esqueci que você fez tudo isso por mim. Não é que eu não saiba, mas em algum momento eu deixei isso ter menos importância. Para um pouco e começa a contemplar, começa a agradecer a Deus um pouco, até pelas coisas que você nem imagina que Ele está fazendo por você. Eu e a Marininha, a gente está vivendo um desafio na nossa vida, de verdade mesmo. A gente está se adaptando a um novo desafio que nós nos lançamos, de agradecer por tudo, até mesmo pelas coisas que nos deixavam muito irritados antes. Por exemplo, o trânsito. Eu particularmente odeio o trânsito, é por isso que eu odeio São Paulo. Mas aí as coisas começam a dar errado, a gente começa a ficar estressado. E aí um dia eu estava vendo um vídeo muito bobo, e sei lá quem me mandou, mas eu vi um vídeo que mostrava exatamente isso. O vídeo mostrava assim, pessoas que deveriam estar no World Trade Center, que é as Torres Gêmeas, mas por algum motivo muito ruim elas não estavam lá. Uma, por exemplo, a pomba fez cocô na cabeça dela, e ela teve que voltar para casa. O outro tentou desviar do trânsito e pegou um trânsito pior ainda, e por isso ele atrasou no seu emprego. Uma outra passou mal e teve que ir às pressas para o médico. Essas são coisas que normalmente nos deixam muito irritados, mas hoje são motivos de agradecimento, porque eles deveriam estar lá nas torres, mas não estavam. Eu e a Marina, nós estamos vendo exatamente esse desafio de nos forçar a agradecer em tudo a Deus. Está sendo difícil, porque Deus está testando a gente. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que você precisa parar um pouco e voltar a contemplar Jesus só por quem Ele é. Segunda dica que eu te dou é que você precisa realinhar o foco. E agora você repete comigo: realinhar o foco da atividade para a intimidade. Fala mais forte. Realinhar o foco. Fala isso para você, entendeu? Tipo, sabe cena de filme, quando a pessoa começa a falar com ela mesma no espelho? Você fala isso para você agora, fala assim: realinhe o foco da atividade para a intimidade. O que eu quero dizer com isso? O rei Davi escreveu no Salmo 51 a seguinte coisa, ele diz: pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não se satisfaz em holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Esses Ele jamais rejeitará.
Sabe o que ele está dizendo aqui? É que a gente precisa nos lembrar, nós precisamos nos lembrar e ativar em nós de novo a ideia de que a vida com Deus não é sobre fazer coisas para Ele, mas é sim sobre ser alguém com Ele. Você está entendendo isso que eu estou falando? Eu vou repetir para que você guarde. A vida com Deus não é sobre fazer coisas para Ele, mas é sobre ser alguém com Ele. Não importa o quanto você faz para Ele, se você não for alguém com Ele. Maria escolheu parar para estar aos pés dele, e isso garante para ela a presença de Jesus, mas mais do que presença, intimidade. Marta estava ativa, servindo bastante, fazendo muitas coisas, mas sem desfrutar da intimidade que ela poderia desfrutar com Jesus ali. Quem está comigo diz amém. Quanto tempo você não tira um tempo simplesmente para buscar intimidade com Jesus? Há quanto tempo você simplesmente não tem um tempo de qualidade com Ele? Sabe, vou dar um exemplo clássico de pessoas que estão buscando impressionar ao invés de contemplar. Tem muita gente que entra em compromissos, e eu não estou criticando, dizendo que isso é ruim, de ler 200 mil capítulos no mesmo dia, para ler a Bíblia toda num ano. Mas essa é uma forma de impressionar Jesus. Experimenta hoje ou amanhã, quando você quiser. Experimenta pegar um texto pequeno da Bíblia e desfrutar dele. Ler, reler, entender. Há uma dica que eu sempre dou para as pessoas aqui, de uma maneira como eu gosto de ler a Bíblia. Às vezes eu pego um trecho curto da Bíblia, eu digo o seguinte, eu faço a seguinte oração para Deus, eu falo: Deus, eu vou ler isso aqui, eu vou reler isso aqui, mas eu não me levanto dessa cadeira, enquanto o Senhor não começar a falar comigo em cima destes poucos versículos. Sabe por quê? Deus não está nem aí com quantos capítulos eu li no dia, porque Deus quer o meu tempo com qualidade. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Então, meu irmão, presta atenção, Deus está te chamando para intimidade hoje. Para de ficar cheio de chatice na sua vida. Para de ficar cheio de regras e metas que você sabe que você não vai alcançar, e começa a ter qualidade de vida com Jesus. Para de pensar para Ele que a sua vida, para de pensar para você que a sua vida vai ser impressionante se você servir demais, se você fizer obras demais, e a ponto de você sequer perceber que às vezes você tem que parar tudo, se colocar aos pés dele e falar: Jesus, hoje eu não saio desse lugar, dessa igreja, enquanto o Senhor não tocar no meu coração. Porque para mim o que importa não é a atividade, é a intimidade. Nem que você tenha que desmarcar algumas agendas para sentar aos pés de Jesus. Nem que você tenha que chegar para mim e dizer: pastor, eu vou dar um tempo de servir, mas eu não vou deixar de vir. Pelo contrário, eu vou sentar aqui, ó, porque aqui é mais perto do altar. E por último, para a gente acabar, preste atenção. Se você tiver que pedir algo para Deus, sabe qual tem que ser o seu primeiro pedido? Fala para quem está do seu lado aí, fala: peça olhos abertos e um coração queimando. Olha só, nós pedimos quase tudo para Deus. Nós pedimos, na verdade quase não, nós pedimos tudo para Deus, porque a gente sabe que Ele faz. Mas na maioria das vezes nós não pedimos o que mais importa. E sabe o que mais importa? Sabe o que mais importa? Ele. Nós pedimos pela bênção, mas não pedimos pelo abençoador. Olha só, se você tiver que pedir algo para Deus, comece a pedir por olhos abertos, para perceber Jesus em tudo. Sabe a música que a gente zoa do eu te vejo em tudo? Comece a pedir isso para Jesus, porque talvez você precise começar a ver Jesus em tudo mesmo. Comece a pedir um coração queimando. Olha só, tem um ponto muito importante aqui, que a gente não percebe lá no texto de Emaús.
que vai dizer exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Olha só, no texto que a gente leu diz: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem. Jesus estava fazendo o quê? Indo embora. Você já parou para pensar que se Jesus tivesse ido embora, aqueles homens jamais teriam percebido que quem esteve ali com eles era Jesus? Eles só fazem um pedido para Jesus. Olha o que eles falam: fique conosco essa noite. E aí Jesus foi para a casa deles. E aí quando eles estavam à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou, e depois disso partiu-lhes e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Talvez a sua oração hoje, nessa noite, presta atenção aqui, a sua oração nessa noite tem que ser: Senhor, abre os meus olhos de novo. Senhor, fica comigo essa noite. Pode ser que não seja imediato como não foi, mas se você pede para Jesus, para Ele ficar com você, se você começa a desfrutar dEle, em algum momento, na mesa, Jesus vai partir o pão e os seus olhos vão se abrir, e teu coração vai voltar a queimar. Começa a pedir: Senhor, talvez eu tenha me acostumado a estar no mesmo ambiente que você, mas sem estar com você. Eu quero voltar a estar com você. Queima meu coração, abre os meus olhos para Ti novamente. Eu quero pedir para você, de uma maneira com muito temor, para você ficar em pé no seu lugar. E assim que você ficar em pé, eu quero que você já feche os seus olhos. Esquece agora de quem está do teu lado, esquece agora de quem você é, esquece se você está servindo ou não. De verdade, eu não me importo com isso agora. Mas feche o seu olho onde você estiver. Todos aqui, sem exceção. Uma simples viagem no Chile, uma simples conversa com um guia, me ensinou algo que é eterno. De que a beleza da vida com Jesus, fecha seu olho aí, de que a beleza da vida com Jesus, ela não desapareceu. O problema é a gente que para de enxergar. Deus, Ele não se ausentou da minha e da sua vida. A presença de Jesus, ela continua no mesmo lugar, ainda que eu e você estejamos de olhos fechados, sem perceber. E hoje, Jesus, Ele está falando comigo e com você, fazendo um convite. Ele está chamando eu e você de volta. Volte a se encantar comigo, volta a se maravilhar com a vida que eu tenho para você. Deixa eu fazer teu coração arder de novo, como já ardeu um dia. Volte a adorar Jesus. Se você ainda nunca sentiu isso, permite hoje isso acontecer. Mas começa a contemplar Jesus na sua vida e dá o lugar de importância. Para de ser indiferente à vida com Ele. Como eu disse antes, a mensagem que Jesus nos dá nessa noite é: você pode não estar sensível a mim, mas eu não saí do lugar, eu ainda estou aqui. Você pode não estar percebendo o meu cuidado, mas eu ainda continuo cuidando de você. Por mais que você ache que não, por mais que as experiências tentem te dizer que não, eu ainda continuo cuidando de você. Você pode ter se esquecido da beleza da vida que eu te dei e da vida que existe comigo, mas ela ainda existe, está aqui com você. Você pode ter se afastado, está cheio de pecado, mas eu ainda estou aqui para te perdoar. É só você voltar a perceber, é só olhar para mim com admiração, com adoração, porque eu ainda estou aqui, eu ainda quero estar com você e a minha presença está disponível para você. Em nome de Jesus, se essa mensagem e se esse convite de Jesus é para você, eu quero te desafiar a sair do teu lugar agora e se colocar aqui diante do Senhor, não se importando com quem você é, com quanto tempo você está na igreja, com o que vão pensar de você, não se importando com qualquer tipo de posição que você tenha, não se importando com nada. Se você está de alguma maneira acostumado com a vida com Ele, mas deseja aquecer mais o seu coração, sentir mais essa presença, começar a não ser indiferente mais ao ambiente, começar a louvar Ele quando as músicas tocam e sentir o coração queimando.
Se é isso que você deseja nessa noite, eu quero desafiar você a sair do teu lugar e vir até aqui. Para de se importar com as circunstâncias, para de se importar com as pessoas agora. Começa a olhar só para Ele, só para Ele, só para Ele. Enquanto nós cantamos uma música, eu quero dar a oportunidade de você sair do teu lugar e vir até aqui, porque há um convite de Jesus, dizendo: eu estou aqui, meu filho, olha para mim. Em nome de Jesus, nós vamos cantar agora. E se você ainda deseja sair do teu lugar, vem para cá.